E aí, gente, da Enem Science aqui. Faz tempo que eu não faço episódio só da Enem Science, né? Hoje eu vou falar de um tema que eu falei recentemente num livro chamado Princípio Econômica, que é sobre psicohistória. Eu já citei esse tema em outro livro, mas eu não sabia tanto quanto agora, né? Que é um termo que vem de Asimov, né? Não sabe, Isaac Asimov foi um autor muito prolífico, né? Escreveu quase 500, mais de 500 livros que eu saiba. Tanto de ciência, química. Ele era químico, né? Principalmente, né? Eu acho que o pós-doutorado dele, o PhD dele era em química, ele era professor também, nos Estados Unidos. Mas ele escrevia também por fora, né? Tanto histórias curtas, como Eu, Robô, como Fundação, que é o caso que a gente vai falar agora. Caves of Steel. Tem vários temas, né? Depois ele uniu todos, a maioria dos livros deles de histórias, né? Fictícias, né? Ele uniu numa coisa só. E qual que é o foco de psicohistória, né? Psicohistória está extremamente ligado à obra dele chamada Fundação, que no contexto da cronologia dos livros dele é bem posterior ao Reino do Império, o Reino dos Robôs, né? Que tem uma série de livros que ele escreveu. Não sei se são 5 livros. Contém o Eu, Robô, contém um robô completo. Aquele que tem um filme, que é o Homem Bicentenário, que tem um filme já feito, né? Essa série da Fundação tem na Apple TV, por exemplo. Ele escreveu muitos livros, né? Mas o Fundação se passa muito tempo depois da história daqueles outros, né? Também mistura com a história da vida real, enfim. A história da vida real é muito, milhares de anos antes dessa daqui, né? Então, o que é psicohistória, né? Por que isso é tão importante na Fundação? E por que a gente tá falando aqui, nesse podcast, sobre ciência, sobre psicohistória, né? Psicohistória é basicamente a arte ou método matemático, né? De não prever o futuro, mas de usar os dados que a gente tem sobre o passado, sobre o presente, para tentar prever o colapso ou a sustentabilidade de sistemas econômicos. Então é uma teoria que, naturalmente, tem a ver com economia, mas tem vários componentes associados a ela, desde sociologia matemática, né, que é Social Network Analysis, que é a única parte da sociologia que não é inútil, né? Tem a ver com usar a teoria dos grafos, por exemplo, para entender como massas de pessoas se comportam. A gente vai falar disso posteriormente. Também sobre política é extremamente necessário, né? O Sheldon vai dizer que ele é um político, né? Psicologia também ele vai citar, embora tenha uma visão mais recente disso, né? Porque Asimov foi escreveu isso em 1950. Então, obviamente, o conhecimento de psicologia de 1950 para cá mudou de uma forma revolucionária, né? Freud, por exemplo, Skinner é inútil hoje em dia. Piaget tem algumas utilidades, é uma questão ou outra, mas não é tanto quanto os avanços que tiveram agora, né? Outra área importante é a probabilidade, né? Teorias da probabilidade. Embora essa parte ele não foca muito, ele não fala de probabilidade bayesiana, markoviana ou qual tipo que ele usa. E principalmente um conjunto de dados de informação, né? Ele fica claro no primeiro livro da cronologia dessa saga, né? Que é o Prelude to Foundation, né? Prelúdio à Fundação, se você quiser comprar, por exemplo. Que o Sheldon, ele tem que... Ele não acreditava muito na teoria dele no começo, né? Que é razoável, né? Qualquer pessoa que entende de economia vai pensar que essa teoria é impossível de realizar. E eu pessoalmente creio que para nós, seres humanos, é impossível.
Porém, tem várias coisas dessa teoria que é interessante. Mas ele vai se duvidar muito da teoria e ele vai usar um conjunto de dados muito grande quando ele tentar fazer ela funcionar. Dados históricos e dados econômicos, questões relacionadas à informação política, informação de tudo que ele possa usar para tentar prever o futuro de sistemas econômicos, especialmente do Império, né? Então, vamos com calma, né? Então, o Isaac Asimov, ele escreveu uma série de livros que tem uma cronologia. Esses livros, originalmente, eles não eram ligados. Posteriormente, ele ligou eles para formar um todo. Então, por exemplo, o robô não tinha a ver com a fundação, depois ele juntou. Tem algumas coisas que podem ser inconsistentes por causa disso, né? Mas, basicamente, nessa era da fundação, a gente tem o que é chamado de Império. Então, a Terra, por exemplo, já não é tão importante, pelo menos ao menos inicialmente, na fundação. E o Império, a base dele é em Trantor, né? Pra quem já viu a série sabe. Tinha um imperador, tinha uma linhagem imperial, eles dominavam no contexto do livro, né? Tipo Star Wars, né? Um diverso grupo de planetas e tinham que pagar imposto para eles em a moeda que eles usavam, né? Eu não lembro exatamente a moeda. Acho que é crédito também, é crédito, que nem no Star Wars, se não me engano. Não fala muito sobre essa questão. Infelizmente, né? Mas basicamente, tem o Império, ele tem um controle total de uma apenas galáxia, né? Que tem ali a divisão de setores. Isso também é presente no Star Wars e também no Star Trek, né? E basicamente não tem outro inimigo no nível do Império. Já é uma unificação, uma consolidação que permaneceu por muitos anos, né? Por milhares de anos. Depois de todo o contexto da saga dos robôs, né? Do filme do robô. Do livro, né? Do robô. Porque o livro do robô não tem nada a ver com o filme com o Smith. Mas. Você vai ver um conjunto de coisas que vai acontecer pra formação do Império e tal. Nas sagas associadas a isso. Porém, o que acontece? Tudo começa no livro Prelude to Foundation, se a gente pegar de ordem cronológica do acontecimento, né? Em que o Sheldon, ele submete um paper, né? Pra quem não sabe, um paper é um artigo acadêmico. E ele vai numa conferência de matemáticos para falar sobre essa teoria dele. Ele deu o nome de psicohistória, né? Embora ele fale depois que o nome melhor talvez seria psicossociologia, uma coisa assim. É uma teoria naturalmente matemática que infelizmente não revela para nós os detalhes ao todo, né? Infelizmente, em todos os livros planos que eu já li, faltam dois apenas para terminar tudo. O Ford, The Foundation e o que eles vão pra Terra, que é o último, cronologicamente. Mas eu quero ler mais desse Ford, The Foundation, né? Que é antes da fundação original, na ordem cronológica, né? Mas o primeiro em questão de escrita que ele escreveu foi o Fundação em si. Depois ele foi aumentando. Então, nesse Prelude to Foundation, ele submete esse paper, vai na conferência. Alguns oficiais do imperador chamado Cleão I, eles viram a palestra do Sheldon sobre essa teoria, psicohistória, e acharam interessante. O que é essa teoria? Ela busca entender matematicamente como o comportamento de grupos populacionais grandes se comporta, tendo em vista a natureza randômica também do comportamento deles. E essa população também não pode saber os detalhes da psicohistória porque pode estar para ela também. Mas o ponto é que você usa dados econômicos, dados políticos, dados históricos, de conjuntos populacionais para prever
como grupos populacionais se comportam. Não é para prever o que os indivíduos vão fazer, mas o que, no geral, um grande número de pessoas vai fazer com base nessa teoria. Envolve também entender a história, envolve entender a política, envolve entender tanto a probabilidade bayesiana quanto marcoviana, né? Quanto bayesiana, no caso, os dados históricos desse sistema econômico do Império, né? E também marcovianas os atuais, né? Embora o Asimov não cita isso especificamente. Então, isso é muito útil. Com certeza qualquer governador gostaria de saber o provável futuro com certa curiosidade, né? Não uma teoria que é absoluta, né? Ela tem níveis de probabilidade de acontecimentos. E é uma teoria matemática, mas até o Sheldon vai te chamar de um matemático da estrutura social, né? Que ele estudava Mathematical Social Structures. Então, ele meio que tenta estudar tanto dinâmicas populacionais, que é um tema que existe, né? Tem livros sobre isso. Tem até um pouco que eu fiz resenha no Instagram sobre esse tema, né? Population Dynamics, relação relacionada à taxa de natalidade, questões relacionadas à produção, que envolve a saída da armadilha malthusiana, né? Com a vinda da Revolução Industrial. Porque a população aumentou de 1800 e pouco para cá. E houveram revoluções econômicas, revoluções marítimas, revoluções militares, revoluções industriais, revoluções do ponto de vista do capitalismo, que criaram a possibilidade de maior produção, maior tecnologia de agricultura e coisas do tipo, e permitiram o aumento da produção, que aumento da produção naturalmente cria um aumento populacional, não o contrário. Não é o aumento das pessoas que aumenta a produção, mas a produção, a capacidade de produção que aumenta a quantidade de pessoas no planeta. Somente relações de importação e exportação que a gente tem hoje, e não era tanto assim no passado, há 500 anos atrás, também aumenta a eficiência de capacidade de abastecimento, né? Então você consegue importar o que você não consegue fazer na sua nação de fora, e você consegue exportar o que você faz de melhor, né? Então você faz melhor petróleo, como a Rússia, então você exporta petróleo. Talvez a Rússia não seja boa em alguns tipos de commodities, ela compra de fora, enfim. E assim sucessivamente, né? Então, você não chama Sheldon pra conversar no Prelúdio to Foundation. E o objetivo do Imperador, né, era tentar ter a ajuda de Sheldon. Obviamente o Sheldon era um matemático novo e desconhecido na época. Se você vê ele na série da Fundação, ele é velhinho. Ele tem cabelo grisalho. Mas nessa época não. Cabelo castanho, é novo. Ele não era conhecido ainda. Então esse paper meio que mudou a vida dele, né? E o Imperador, ele demonstrou um grande interesse nessa teoria. Ele fala pra Sheldon que ele queria saber o quanto essa teoria poderia ser realmente usada de fato. Ele queria avaliar se não se fosse verdade aquilo que ele estava falando, se não era só um paper sem significado, mas se aquilo realmente poderia ser feito. E o Imperador continuamente pressionando ele sempre vai falando que não daria certo. Que é algo contínuo no livro todo, né? O seu não acreditava nessa teoria inicialmente, né? E ele também não gostava do que o Imperador poderia usar ela para, né? Mas nesse estágio, na teoria dele, ela estava tão crua que ele não tinha noção se daria certo. Na verdade, ele precisaria. No final do livro fica claro que ele precisaria de uma ajuda pra isso dar certo. A teoria dele não estava totalmente desenvolvida. Mas quando ela ficou desenvolvida, basicamente o que possibilitou ele é prever o futuro do Império e seu colapso. Então, ele, no final do livro, né, ele encontra
na verdade, um robô da série dos robôs do Asimov. Eu creio que não tem eu acho que eu creio que não tem ele no filme com o Smith. Mas ele encontra um dos que é o mais importante, eu esqueci o nome dele. É Daniel alguma coisa. R. Daniel alguma coisa. Se não me engano. E ele ajuda o Sheldon a desenvolver a teoria dele com dados, né? Ele tem muitos dados do passado e ele usa. Também com das questões de computadores do Sheldon para ele pegar esses dados e analisar. Do Ford Foundation eu não sei muito, que eu não li o livro ainda. Então eu vou agora para Fundação em si. No livro Fundação, o Sheldon já é velho, já tem a sua teoria desenvolvida e ele fala, na verdade, com o Cleon II, não com o primeiro. O primeiro já morreu, ele tá no segundo. E ele se oferece, diferente de antes, né, que ele até recebeu auxílio do governo, parece, no Ford Foundation, pelo que parece, no sumário, pra ajudar ele com a pesquisa, né, que era uma pesquisa de longo prazo, por sinal. E até o imperador sabia disso, ele queria que assegurar o futuro não só para ele, mas para seus filhos e filhos de seus filhos, enfim, o futuro do império. Porém, quando ele vai falar com Cleo II, meio que ele acredita e meio que não acredita e exila o Sheldon. Você viu a série na Apple TV, é claro que o Sheldon ele quer ajudar dessa vez, né? Ele quer criar essa tal de fundação. Então ele fala sobre como o império, daqui a tantos anos, iria explodir e cair. E na verdade, era bem. Ele eclodiu muito mais rápido do que a gente pensava. Porque obviamente ele não conta tudo ali no começo do livro. Posteriormente a gente vê que a fundação, ela não era só algo pra 500 anos depois, era algo muito mais necessário, tipo, imediatamente. Eu creio que uns 50 e poucos anos, algo assim, o Império já começou a cair. É, e do 100 pra frente, desde o início da fundação, o Império começou a cair. Então, o Sheldon usou essa teoria econômica, de psicologia, relacionada à história, relacionada à sociologia, matemática, a social network analysis, a dynamic population theory, vários temas que são complexos conjuntamente, com coisas que nós não conhecemos. Eu, por exemplo, conheço probabilidade bayesiana e markoviana, né? Tem o tipo que ele usou pra isso, né? Que até eu creio que na vida real isso não daria tão certo quanto parece. Eu que só Deus consegue prever o futuro com absoluta certeza. Porque tem informação de tudo, né? Onisciente. Agora nós não temos informação suficiente relacionada com esse sistema econômico, ou que for, político, pra entender tudo. Né? Mas o ponto é que, como eu disse, ele não prevê com curiosidade. Ele prevê de uma forma geral. Com certas probabilidades de alguma coisa acontecer ou não. E tecnicamente ele erra em alguns pontos. Mas inicialmente ele acerta. E ele vai pra Terminus. De acordo com o seu plano, ele vai pra Terminus. Ele é exilado pelo Imperador como ele realmente pensava. E essa fundação, em Terminus, né? Tem que essa imagem aí do fundo, é uma lua, pelo que parece. Ela seria uma base futuro para quando o Império caísse, ter uma base para o máximo de vida ser preservado, né? Porque a questão é que Sheldon preveu que no colapso do Império, o segundo Império só viria depois de 30 mil anos. No livro, né? Não sei na série o que eles falam, porque eu acho que do livro pra série muda muito. Mas no livro ele fala que duraria isso. Que voltar pra estado mais primitivo da humanidade possível. E a gente tá falando de um império com livro, né? Com o Asimov vai te dizer um quintilhão de vidas, né? Só em Trentor, por exemplo, tem 40 bilhões de pessoas, né? Então, os níveis populacionais são muito grandes. Você tá falando de centenas de milhares de planetas.
uma galáxia, né? Com um quintilhão de seres vivos. Questões de importação e exportação, questões relacionadas a comércio um com o outro, e tudo e em colapso. Né? E a causa desse colapso vai dizer que é estagnação política, estagnação de pesquisa e desenvolvimento, estagnação econômica. Uma péssima política administrativa que não poderia ser corrigida. Então, a teoria de Sheldon, ela não podia corrigir o império. Ela só poderia aliviar o tempo associado à reestabilização dele, que é o Segundo Império. Que, segundo ele, viria depois de 1000 anos da queda do Império em si. Ele estabelece a primeira fundação em Terminus. Terminus era um planeta sem muito metal e coisas para exportação e produção. Então ele basicamente botava batata, botava só tipo, coisas simples. Era uma agricultura bem simples. Eles tinham subsídio do governo para aquele projeto. Quando é o segundo inimigo que aprovou o projeto. Eu creio que anteriormente a isso, até eu não citei coisas do Prelude do Foundation, de treta que ele teve com o imperador queria executar ele, mas a questão é que inicialmente meio que o governo não queria, ou o seu Odon ajudava, ele fazia o negócio funcionar, ou ele ia ver. Parece que depois ele teve subsídio pra pesquisa, né? Mas enfim, é subsidiado pelo governo. E aí basicamente eles não produzem nada. E tem alguns outros planetas que eu não lembro o nome exatamente agora, que estavam próximos ali, que eram 4 reinos, que meio que vão ser o conflito inicial deles com a fundação. Inicialmente no livro a gente pensa que a fundação era só pra fazer uma enciclopédia, né? A gente fala, a gente tem que fazer uma enciclopédia, chamada Enciclopédia Galáctica, para que o conhecimento da civilização não se perca durante a queda do Império. Mas na verdade isso era falso. Esse é um spoiler, né? Um spoiler bem pesado, por sinal. Se você não lê o livro. Mas eu tenho que falar, senão não tem como a gente seguir aqui. Então. Aqui eu não vou falar da história dos livros somente, né? O foco aqui é a parte econômica e política. Então, basicamente, era uma. Por 50 anos, mais ou menos. Acho que é um holograma do Santo que fala isso, na verdade. Depois o Shadow só vai falar por holograma, né? Ele vai dizer que a fundação era. Não era pra fazer essa enciclopédia, né? Na verdade, a fundação era pra ser um vetor político, um vetor de expansão para criação do novo império. Então, basicamente, ele estava dizendo, obviamente não poderia chegar porque não primeiro falar, ó, o seu império vai cair, a gente vai criar um segundo império, perdeu, falou, já era. Ele basicamente omitiu as coisas para o real propósito da fundação. Tinha um grande grupo de pessoas que foi para lá com suas famílias e tal. Cientistas, por sinal, nenhum psicólogo. Psicólogo só tem na segunda fundação. A gente vai falar. Basicamente, na primeira fundação, né? O foco deles é, depois dessa questão da enciclopédia que era falsa, era ser o núcleo pro Segundo Império. E o primeiro sucesso de Sheldon maior, né? Foi a conquista de um planeta que é um dos mais fortes dos 4 reinos, em que ele basicamente usou algumas técnicas do Sun Tzu da arte da guerra, né? Ele venceu ele sem lutar. Ele venceu eles economicamente, né? Eles tinham a fundação uma boa tecnologia nuclear, que eles ofereceram conhecimento para os 4 reinos, especialmente para primeiramente para esse reino específico, que eu esqueci o nome. E aí, acho que é área. Acho que é melhor não tentar lembrar. Mas era um dos 4 reinos. E aí esse reino começa a ficar mais forte. Porém, o Sheldon vai numa reunião com o rei, tipo o governador principal desse reino. E ele meio que parecia estar na mão do imperador, mas na verdade ele converte tudo, porque ele meio que criou, tipo, a religião lá, que falsa, né? Pra induzir
o reino, aquele reino, meio que se serve deles. E aí ele conquista o reino através disso. Ele já tem todo o povo na mão dele, mesmo antes do governador tentar destruir a fundação, porque meio que teve uma guerra, quase guerra, né, com a fundação desse cara. Posteriormente, vai ter um cara que ele vai acabar com essa questão de essa questão etérea, assim, da fundação e vai pra uma questão mais econômica. E aí ele cria, ele sendo um cara que era tipo um mercador da vida, ele transforma a fundação num império econômico. Que meio que vai oferecer para os outros reinos. Já tinha que ir primeiro, agora tinha que conquistar os outros três. E vai oferecer questões econômicas não, questões de pesquisa, questões do que a fundação poderia oferecer para esses reinos e acabou conquistando eles sem lutar também. E aí, basicamente, virou um império, uma grande corporação. Uma corporação governo, entre aspas, fundação. Porque governos tem que ter um aspecto corporativo, assim, na minha opinião. Embora alguns discordam, né? E esse domínio econômico da fundação ele se estendeu no segundo nível, que é a fundação Império, se não me engano. Ele estendeu mais ainda, não só para os quatro reinos, mas para vários outros. E um domínio econômico, né? Ao ponto de que outro mundo chamado Corélia, entre outros, meio que tinha que se render não, para a fundação. Era um domínio econômico. Tudo como previsto por Sheldon, né? Posteriormente vai ter uma questão com Neo Traitor, né? Que é a nova Traitor. Que é um resquício do Império que continuou. Que depois vai cair também. E aí Traitor vai virar tipo uma desolação. Uma coisa, a segunda fundação tava em Traitor e ninguém sabia. Até o final do terceiro livro. Nessa Neo Traitor. Não, perdão, em Traitor. Neo Traitor é lugar. E aí meio que o Imperador de Neo Traitor, ele não queria, ele não, meio que não, passou muito tempo, uns 200 e poucos anos, 300, alguma coisa assim, e o Imperador de Neo Traitor, ele tava nem aí pra fundação, ele meio que sabia da existência, mas não tava nem aí, mas tinha um militar, né, um comandante militar, que ele tava muito afim no terceiro livro, né, desde a primeira fundação. Ele queria muito saber dessa fundação, como essa psicohistória funcionava. Todo o livro gira em torno disso, né? De como que esse cara, como esse comandante queria saber o jeito de eliminar a fundação, porque se eles conseguiam prever que Neotrender nunca conseguiria ser bem sucedido, né? Porque ele iria colapsar e queria saber uma forma de reverter isso. No fim, não consegue, né? Tem uma parte que a fundação também fica corrupta, não acredita mais em céu e coisa do tipo. Entre outras coisas que não vou citar, como a Demil, que também tem mais questões de história do livro, né? No livro Princípio Econômico eu escrevi isso com mais detalhes. Se você quiser ler saber sobre a história com mais detalhes, eu vou deixar na descrição. E no primeiro comentário fixado o Princípio Econômico, tem um dos capítulos que é só sobre a fundação. Fala sobre todos os livros que eu falei aqui, com detalhes, né? Sobre questões econômicas e políticas. O ponto é: psicohistória funciona? Porque ela é muito bem descrita por Asimov, né? Asimov era um cara muito antenado na tecnologia, questões futuristas e tal, mesmo em 1950, né? Ele que criou as teorias da robótica e tal, que ele usa bastante. Porém, eu creio que ao desenvolver dos livros, né, ele consegue consertar alguns problemas que a psicohistória teria. Porém, eu creio que várias questões poderiam ser adicionadas à psicohistória,
como um todo, como teoria. Mas vamos tentar agora falar sobre a vida real. Né? Então, primeiro, Narrative Economics. Narrative Economics, que é uma teoria do Robert Schiller, que já falei no canal. Tenta entender como narrativas econômicas mudam as dinâmicas políticas entre governos. Então, tem narrativas na mídia relacionadas, por exemplo, a guerras, por exemplo. Então, tem várias empresas que elas pararam de fazer negócio com a Rússia por pressão de narrativas políticas. Não necessariamente tem verdade e mentira ali dentro, né? É mais uma questão de amizade entre países que, quando alguém se torna por algum motivo inimigo de outro, eles não fazem negócios um com o outro, né? Mas isso não é um problema, porque às vezes a Europa, por exemplo, ficou sem gás por um tempo por conta disso, né? Porque hoje os países dependem muito uns dos outros, né? As narrativas econômicas, elas são relacionadas a isso, são narrativas que têm impactos econômicos que são, assim, vitais. Então, tem narrativas relacionadas ao aumento de impostos, né? Será que aumentar imposto é algo bom? Será que o governo está fazendo algo correto? Será que fazer impostos na Shein é uma coisa boa? São narrativas, epidemias de opiniões que têm impactos econômicos reais por aqueles com liderança no poder. Eu creio que no contexto de psicohistória, hoje em dia, se eu falasse com as imóveis, eu iria sugerir que adicionasse na psicohistórica esse tema chamado narrativa econômicos. Outro tema teria que ser inserido também é neuroeconomia e economia comportamental. Esses dois temas, neuroeconomia é mais focada em entender que parte do cérebro tem a ver com questões econômicas. Então, o córtex pré-frontal dorsolateral tem a ver com lembrança de marca. Córtex pré-frontal tem a ver com atenção. Enfim, várias coisas associadas ao cérebro podem ter ou não a ver com impactos econômicos. Eu diria que neuroeconomia tem mais questão de entender como áreas do cérebro são associadas a comportamentos. Não tem impactos tão grandes que as pessoas dizem, assim como o neuromarketing. Eu não creio que tem tanto impacto quanto as pessoas dizem. Porém, é uma ferramenta que é útil para entender a ação humana aliado à economia comportamental, que tenta entender de uma forma mais experimental, né, fazendo experimentos e tal, reais, para entender como as pessoas se comportam em determinados contextos, como é a chamada utilidade de desconto. Né? As pessoas tendem a querer as coisas agora do que no futuro. Então teve um experimento com militares, né, que falaram para eles, né, eu dou para vocês 5 mil agora ou 20 mil daqui a tantos anos. Todo mundo quis 5 mil agora. Isso que a gente chama de utilidade de desconto. Não é porque as pessoas não acreditavam que ia pagar, mas é que era uma instituição, né? Tá oferecendo. A questão é que as pessoas tendem a querer as coisas mais rápido. E tem uma questão hiperbólica sobre a utilidade de desconto também. Então, ambos seriam importantes para a formação da psicohistória. Eu creio que Social Network Analysis ele cita parcialmente. Eles tiveram vários avanços dela, né? E você determina pessoas como nodes e grupos de pessoas como clusters de nodes que têm uma relação entre si. Essa relação pode ser uma relação de trabalho, relação de estar na faculdade. E tem um flow de informação de pessoa para pessoa que pode acabar em negócios, pode acabar em novas ideologias, novas identidades políticas, novas ações políticas. Então, é uma teoria relacionada ao Social Network Analysis, né? A entender padrões em como o comportamento das pessoas funciona. Grupo de pessoas. Então, eu creio que Social Network Analysis seria fundamental para uma teoria sobre psicohistória. Psicologia nem tanto. Eu creio que mais economia comportamental, neuroeconomia. Psicologia. Eu creio que esse tema, economia comportamental, é um tema da psicologia. É um tema específico da sociologia. Enfim. Mas é
É basicamente uma teoria que busca prever, com dados reais e matemáticos, o futuro de sistemas econômicos. E previu o fim do Império, com curiosidade. Incrível como o Sheldon ele acerta várias vezes, e é porque alguns caras meio que usam meio que um cheat. Não vou dar spoiler, mas na minha opinião, o Demil usou um cheat pra conseguir evadir o Sheldon ali, né? Ele meio que conseguia alterar as emoções das pessoas e aí meio que ferrava com a fundação, né? Tem até uma recuperação posterior a ele, o Demil, né? Depois que ele morre. Ponto que a psicohistória ela não poderia ter interferências desse tipo. E uma coisa também que ninguém poderia interferir é saber detalhes sobre ela. O teor do livro é que só o Sheldon avançou o suficiente na psicohistória. Nenhum outro. Teve um que, o terceiro, se eu não me engano, o segundo livro, meio que conseguiu um psicólogo, né? Acho que é no segundo livro que ele morre no final. Olha, que ele conseguiu mais ou menos avançar na psicohistória, mas não no nível de Sheldon, né? O Sheldon seria um matemático no nível, pelo menos essa questão específica, né? De sociologia matemática, né? Matemática sociology, que não tem ninguém no mesmo nível na obra, né? Então, eu creio que na vida real não é possível, mas eu creio que tem inferências lógicas que poderiam ser usadas para prever o futuro dos sistemas econômicos. Não que você vai prever o futuro, mas você vai ao menos entender que certas ações vão gerar reações. Então, se um governo, por exemplo, imprimir dinheiro, o poder de compra das pessoas vai diminuir. Isso é óbvio. Não está prevendo o futuro, você está prevendo algo óbvio. Então, se o carro está acelerando muito rápido, você está atravessando, você tem que recuar, então você vai ser pego. Não está prevendo o futuro, você está prevendo algo óbvio. De lógica. Então, eu creio que a teoria de Sheldon seria mais realista, né? Tem que ter em mente lógica com relação a como o Império estava. Então, ele preveu que o Império ia cair porque todos os dados que até acho que é Rumen o nome dele no primeiro livro. É um robô, depois ele se revela um robô, né? Chamado R. Daniel. Vive mulher gênero. Tava em Trendor, né? Ele fala pra Sheldon no prelúdio do Foundation, no primeiro livro, cronologicamente, que o Império já estava em colapso. Questões populacionais, questões políticas, questões associadas à administração deles. E esse foi um dos pontos que Sheldon realmente começou a ver que o Império estava colapsando. E começou a analisar os dados e melhorar sua teoria para conseguir chegar a essa conclusão. Mas, basicamente, uma teoria sobre prever o futuro de governos. É uma teoria acurada. O próprio livro mostra que não. Em alguns pontos, ela pode ter interferências, interpolações, né? Mas mesmo assim, no geral, o céu não acertou a maioria das coisas. E no final, a primeira e a segunda fundação, elas se unem e viram um segundo império. Então, meio que, o que a gente ganha disso? No fim, o Sheldon, ele... Se o Sheldon não tivesse feito nada, porque tem uma parte do livro, no primeiro livro, que questiona o Sheldon, né? Porque o Sheldon não queria, ele achava que a sua teoria nunca ia funcionar, que ele não conseguiria, que ele não tinha capacidade. Mas ele acreditava na teoria, mas não em si mesmo, né? O cara fala, as pessoas falam pra ele no primeiro livro, né? Mas, cara, você não tenta. Você não tentar, vai acontecer tudo do mesmo jeito. Então, tenta e quem sabe você pode salvar quadrilhões de vidas, né? E no fim, isso acontece, né? Mesmo com interferências e erros, né? Ao longo do tempo, né? Na fundação, o Sheldon, basicamente, ele diminuiu. Tipo, ele não criou um problema. O problema foi criado pelo próprio Império, que era gigantesco, né? Um quintilhão de vidas é muita pessoa.
Então, ele não criou o problema. E a gente tem que entender também, ele teve que estudar a história dos outros livros do Asimov, né? Porque a história antes da fundação, a série Robô, série Império, Caves of Steel, Robots and Empire, é, são todos também importantes, que são antes da fundação, né? Então, o Asimov teve que estudar essas coisas pra entender o estado do Império atualmente e por que ele ia colapsar no futuro. E mais ou menos quanto tempo isso aconteceria. Ele também consegue prever as ações das pessoas com bastante curiosidade, em geral. Mas ele não revela como. Mas, especialmente, ele diz que é de forma matemática. Embora o livro não contém nada de matemática. Especificamente, né? Tem uma equação nem nada. Tem uma parte que ele cita um teorema de Kirillov, que não existe na Terra. E eu não entendi qual seria ali no texto em si, na interpretação. Mas, no geral, é um livro muito bom. A série de livros é muito boa, né? Enfim, é isso. Até o próximo episódio.